Salve, salve! Muito boa tarde. Band Mulher começando nesta quinta-feira ao vivo, na TV e na internet, para você que está aí ligadinho na Band. Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. É um prazer estar na companhia todo dia para a gente falar de um assunto diferente. E você sabe que aqui no Band Mulher a gente sempre aprende alguma coisa nova, né? Já anote aí o nosso WhatsApp, 719-9971-9009. Esse é o número para você mandar a sua mensagem, mandar a sua pergunta, que a gente responde ao vivo durante o programa. Manda também uma foto sua assistindo o Band Mulher, me diz de onde você fala, que eu quero te conhecer e vou colocar sua foto aqui na tela da Band, hein? Olha, tem muita coisa boa para rolar no programa de hoje, é dia de Moda Mais com Ana Libório. Também tem a participação do Dr. Eduardo Café, médico urologista que faz cirurgias robóticas, uma inovação aqui na Bahia. E aqui no estúdio o assunto é muito sério, mais uma vez a gente volta a falar sobre a questão da violência contra a mulher. Toda semana esse assunto é tema aqui no nosso programa, cada vez aprofundando mais em outras questões que envolvem essa matriz que é a questão da violência contra a mulher. Hoje a gente vai falar sobre filhos, né? Como proteger os meus filhos na relação aí de violência doméstica, quando existem filhos dentro de casa, né? O que fazer para proteger essas crianças que muitas vezes testemunham essas violências. Então aqui no estúdio, para conversar sobre esse assunto, a gente recebe a advogada Mariana Regis. Oi, Mariana, tudo bem? Olá, Pamela, bem-vinda. Tudo bem, agradecida. Aqui com a gente também a coordenadora de autonomia da Secretaria Estadual de Política para as Mulheres, Michele Fraga. Oi, Michele, Olá, tudo bem? Pamela, tudo bem. Bem-vinda. E a psicóloga Maria Rosa, também a nossa convidada. Oi, Maria, tudo bom? Boa tarde, Pamela, tudo bem. Lembrando que você pode mandar a sua pergunta, sua mensagem, o seu depoimento para o nosso WhatsApp, telefone 719-9971-9009. Bom, antes de eu começar aqui o bate-papo aqui no estúdio, eu quero dar uma notícia, que é uma boa notícia. A Justiça condenou ontem o padrasto de Eva Luana a 35 anos de prisão. Vocês lembram dela? O Tiago Oliveira vai responder pelos crimes de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, tortura e estupro de vulnerável. A história da estudante comoveu todo o país no início do ano. Ela sobreviveu a 8 anos de diversos tipos de abusos. Eva mandou um vídeo pra gente comentando o parecer da Justiça. Olá, pessoal do Band Mulher, tudo bem? Eu vim trazer uma notícia que acalmou muito meu coração, que é a condenação do meu padrasto. Ele foi condenado a 35 anos de prisão e agora o meu coração se acalma e sim, agora eu posso dizer que vou lutar por outras garotas e por outras mulheres. Depois de 6 meses de muita luta e de procurar as provas e conseguir valer mesmo esse processo, né? Agora estou mais tranquila, eu, minha mãe e minha irmã estamos livres desse pesadelo. E eu quero dizer pra você, mulher que tá assistindo, você também tem a mesma força. Você só precisa pedir ajuda. E vamos juntas lutar por uma justiça melhor, mais eficiente, mais rápida. E não é porque o meu caso teve comoção nacional, não. Você também consegue. Estou à sua disposição no meu Instagram, @evaluana, e me procura lá, porque juntas somos mais fortes e juntas podemos mudar o nosso país, para que possamos conquistar novas leis, para que possamos conquistar novas políticas públicas para mulheres. E a mesma vitória que eu tive, você ter também. E Pamela, muito obrigada pelo seu carinho, pelo seu cuidado de sempre. Eu agradeço imensamente por essa abertura aqui no seu programa. E beijo para todas, lude como uma garota. Querida. Mariana, você que atua nessa área e milita também, quando a gente vê esse tipo de resultado, como a condenação do padrasto da Eva Luana, é pra gente celebrar mesmo, porque a gente sabe que esses casos às vezes se prolongam muito tempo na justiça, às vezes o resultado não sai como esperado, como deveria ser. São casos complicados, né? Exatamente. Quando eu li a matéria hoje cedo, eu fiquei até surpresa com a rapidez. Porque, no geral, a gente tem uma dificuldade muito grande em conseguir que a justiça dê uma resposta rápida a esses casos. Não só uma resposta rápida, mas também o padrão de resposta da justiça para todos os casos de violência doméstica, a gente precisa melhorar muito, principalmente quando envolve criança. É verdade. Já entrando nesse assunto de hoje, então, quando envolve criança, a coisa precisa ser mais ágil e também a gente precisa ter mais cuidado, né? Porque quando tem criança no meio, as consequências são ainda mais graves e acontece bastante, né? É super comum. E assim, na verdade, a gente tem um duplo desafio. Não só o desafio no judiciário, mas um desafio social, que é falar dos filhos dessa mulher que sofreu violência doméstica. Porque, no geral, quando a gente traz essa questão, não só socialmente, mas nos processos que a gente acompanha, os juízes dizem assim, não, mas agora a gente vai olhar só para a criança. Isso é o problema
dela com o ex-marido. Como se a criança não tivesse sido arrastada para esse conflito, como se manter esse diálogo, né, entre a mãe e o pai de forma tão intensa não fosse uma abertura de canal de ataques, porque quando a mulher é obrigada a compartilhar a guarda, muitas vezes ela é obrigada a falar com o agressor dela, entregar o filho para o agressor com uma frequência. Então a gente tem um desafio enorme, requer um cuidado muito grande, mas a gente não pode ficar dissociando as imagens. Quer dizer, esse homem que cometeu violência contra a mulher, ele é pai, mas ele continua sendo este homem que cometeu violência. Exatamente. Michele, aí a gente tem que falar também dos tipos de violência, né? E desse ciclo também da violência, né? Porque não é só... Às vezes nem tem o tapa, nem tem a agressão física, mas tem agressão verbal, né? Tem todos os xingamentos, tem esse homem tentando rebaixar essa mulher, né? Deixá-la para baixo, diminuir sua autoestima. Então, são todas as questões que, presenciadas pelas crianças, têm sim impacto nessas crianças, né? Com certeza, Pamela. A gente precisa desassociar a violência ao fim dela e sim se preocupar com como é que ela inicia. E ela inicia de forma muito silenciosa. O ciclo da violência é muito perigoso. O tiro, o tapa é quando todo mundo já está sabendo e quando a mulher está, às vezes, perto do fim da vida, né? Perto de um feminicídio. Mas o grito, até a própria forma como o agressor transfere isso para os filhos, tudo o que acontece com os filhos é culpa da sua mãe que cria, isso não deixa de ser uma violência à mulher. E o número de feminicídios que os agressores matam as mulheres, mas também matam os filhos, vem crescendo assustadoramente. E a gente precisa começar a tratar sobre esse assunto assim de forma emergencial, não só pela justiça mais social. Exatamente. Que políticas públicas também estão sendo feitas para amparar esses filhos do feminicídio, né? Essas mulheres que morrem, deixam seus filhos e muitas vezes esses filhos que também são mortos pelos maridos, né? Então, são pelos assassinados companheiros, pelos próprios pais. Exatamente, né? pelos próprios pais. O que é muito duro e acabam virando possivelmente futuros agressores, se a gente não para tratar essas crianças clinicamente, inclusive. Exatamente, isso que eu quero saber da Maria Rosa, que é psicóloga, essa criança que testemunha muita violência dentro de casa, muitos xingamentos, a falta de respeito entre o pai e a mãe. Quais são as consequências, né? Que marcas ela pode levar para a sua vida? Olha, o importante... boa tarde primeiro, tá muito bom estar aqui com vocês, muito positivo o que você traz, onde a violência ela se inicia de uma forma muito silenciosa, sendo, digamos, a última etapa, né, considerando as circunstâncias de cada um, feminicídio, mas essa criança ela já vive dentro desse processo de violência no ambiente familiar. Ela pode não estar sendo diretamente, as palavras, né, as agressões podem não estar sendo diretamente direcionadas a ela, mas ela fazer parte desse ambiente, ela já está dentro, já está, né? Exatamente, já se torna de alguma forma vítima desse agressor. Então, essa criança, o que ela muitas vezes aparenta, né, é uma sequência, não é uma unidade, uma situação específica, mas ela passa a ter alguns compromissos escolares, principalmente, a silenciar-se diante de situações, a fomentar um certo receio, medo desses pais que estão vivenciando esse processo. Então, é importante ver que o universo da criança nesse ambiente familiar, ele é muito mais amplo. Então, aqueles pais, aqui estamos falando de pais, mas podem ser cuidadores. Sim. E considerando as formas de família, esses cuidadores, esses pais que deveriam ser os protetores dessas crianças, acabam por serem vistos como aqueles que não protegem. Tá? Então, toda essa visão infantil acaba proporcionando numa sequência muito clara o silêncio, a dificuldade escolar, o isolamento, a socialização. Também, né? Então, essa criança, nesse ambiente, ela externa para as suas próprias atividades infantis. Então, essa criança vai ter dificuldade de falar sobre isso, ela vai ter vergonha de falar sobre isso na escola, né? Com quem que ela pode conversar? Né? Ela tem medo de conversar, vou conversar com a tia, vou conversar com a minha avó, mas eu vou estar expondo o meu pai. Porque tem aí também uma relação de amor, né? Tem também esse que deveria ser um lugar de amor e de repente se torna um lugar de violência. E esse amor e esse ódio, essa raiva ali, tá tudo muito misturado, né, Mariana?
É muito difícil fazer um regime de convívio quando a gente trabalha com crianças e com mulheres que foram vítimas de violência doméstica. Muitas vezes eu atendo mulheres que não querem ter contato com o agressor logo após, né, a agressão física ou vários anos de agressão, de violência moral, de violência psicológica, mas ela precisa porque tem um filho. Exato. E elas falam para mim muitas vezes, olha, ele é louco por ela é louco, eu não quero prejudicar. As mulheres também ficam muito divididas, muitas vezes, porque elas não querem promover a quebra de um vínculo, mas também não podem se expor, não querem se expor a mais ataques. E você trouxe algo muito importante falando sobre as crianças, as políticas públicas das crianças cujas mães foram mortas pelos pais. No ano passado, em setembro do ano passado, foi promulgada uma lei que alterou o Estatuto da Criança e Adolescente e o Código Civil, o Código Penal também, estabelecendo que o pai que praticar homicídio, feminicídio, estupro ou qualquer outro tipo de crime contra a dignidade sexual ou violência grave, lesão corporal grave, ele perde poder familiar. Então, pouca gente sabe disso, porque é algo relativamente recente. O que significa perder o poder familiar? Poder familiar, de forma bem simples, seria o conjunto de direitos e obrigações relativos à tutela de uma criança. Entendi. Então, por exemplo, esse ele não pai tem mais direito sobre aquela criança. À guarda, perde o direito de convívio, exatamente. Porque até então, a gente tinha essa previsão só quando o pai praticava crime contra a criança, mas não contra a mulher. Na verdade, tanto a mulher que pratica quanto o homem também, mas a gente sabe que historicamente as mulheres estão nesse contexto de violência, né? Muito bem, ó, já estou recebendo mensagens aqui no WhatsApp sobre o nosso assunto de hoje. Enquanto eu estou lendo aqui, vamos ver um recado do Salão Samarina? Roda aí. Hoje ela quer ficar mais bonita, hoje ela quer brilhar por aí, fazer as pazes com o espelho, ficar de bem com a vida, se sentindo mais amada e feliz. No Samarina eu vou te encontrar. Samarina aqui. Samarina, 20 anos de amor por você. Tá aí o recado do Salão Samarina. Daqui a pouquinho a gente vai comentar aqui o seu recado no nosso WhatsApp. Eu quero conversar um pouco também com a Michele, porque é o seguinte, essa questão quando envolve filhos na questão da violência contra a mulher, muitas mulheres desistem de prestar a queixa, né? De ir à delegacia, de denunciar esse marido que é pai também. Isso acaba silenciando muitas mulheres em nome desse amor a esse filho, né? Em nome de tentar preservar alguma relação ali de pai e filho. Isso traz uma situação muito delicada, né, Michele? Isso, na verdade, isso tudo é uma grande construção social que a gente vive há muito tempo. Sim. A gente não casa pensando que o amor da nossa vida vai ser o futuro agressor. E quando a agressão acontece, é um agressor que é pai dos nossos filhos. Então tem todo esse conflito dentro de casa. E são aqueles filhos que pedem, minha mãe, eu não quero que meu pai vá preso. E é uma situação, e isso tudo cai sobre a administração da mulher. Ela tem que dar queixa, ela tem que proteger a vida, tem que proteger os filhos e ainda cuidar do emocional dela e dos filhos. Exato. Então, a gente nunca pode julgar, Pamela, uma mulher quando ela precisa de ajuda. É o que a gente cansa de dizer, a mulher vai 10 vezes na delegacia registrar uma queixa, 10 vezes. A equipe daquela delegacia tem que assistir essa mulher, tem que acolher e tem que entender. O vizinho, 10 vezes ela peça socorro, tem que meter o pé na porta, tem que ajudar. A criança que está calada, a gente está numa campanha de combate à masculinidade tóxica e a gente está fazendo muitas palestras nas escolas. E a gente pede que os amigos façam parte dessa rede de solidariedade. Aquele amigo que é estranho, que está isolado, é aquele amigo que pode ter um histórico de violência doméstica dentro de casa. Exato. E a gente precisa fazer com que essa juventude faça parte da rede, porque às vezes ele sofre, às vezes tem um amigo que sofre essa situação dentro de casa e toda a sociedade tendo que entender que o fim da violência ele só vai chegar se isso for parte de um todo, né? Exatamente. Da comunidade escolar, dos amigos, dos juristas, do poder público, não só, porque hoje é só a mulher que tem que dar conta de tudo isso. Exatamente. Então, ela identifica, ela continua sofrendo, mas como a violência é silenciosa, ela não quer dizer que ela não esteja pedindo socorro e a gente precisa fazer parte disso. É isso aí, por isso que eu quero falar de violência contra a mulher, não só para mulheres, viu, mas para você, homem também que está me assistindo. Não que eu estou te dizendo que você pratica algum tipo de violência, não, mas seus amigos, né, na roda de conversa, quando algum homem faz um comentário machista ou quando fala que, eu vou meter a mão nela assim porque ela me desobedeceu, tudo isso, um homem pode
pode chegar para o outro e conversar, né? Homens se ouvem melhor ali entre eles, né? Então, tudo isso, exatamente, a gente tem que sim chamar esses homens para o nosso lado, para a nossa luta e para a nossa causa também, tá bom? Olha, o Ministério Público lançou uma campanha para chamar atenção para o combate à criminalidade. O órgão está acompanhando as estatísticas de violência e quer mostrar que a população vítima de crimes pode contar com o apoio da instituição. Os cartazes trazem em destaque diferentes tipos de crimes, como corrupção, feminicídio, fraudes em licitações e homicídios. Os vídeos de divulgação também reforçam o combate a esses delitos. Conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos. Isto é, praticar qualquer ato sexual com criança ou adolescente. As peças publicitárias fazem parte da campanha do Ministério Público chamada Criminalidade. O MP explica, o MP combate. Os principais objetivos da campanha do Ministério Público são explicar e alertar a população sobre os diferentes tipos de crimes, além de reforçar o trabalho do órgão contra a violência. Levando-se em conta o aumento do número de ocorrências em várias áreas, exemplo da violência doméstica, dos homicídios, da criminalidade organizada, nós concebemos essa campanha com o propósito de fazer com que a população saiba que nós estamos preparados para receber essas demandas que venham a ocorrer e, enfim, estamos prontos para ajudar a comunidade no que for necessário. Segundo o Atlas da Violência, que é feito pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, houve um aumento significativo nas ocorrências de homicídios no estado. Entre as 10 cidades mais violentas do país, 4 são baianas. A violência doméstica e o feminicídio também têm chamado a atenção. Segundo o Ministério Público, em 2018, houve um crescimento de mais de 60% no número de mulheres que procuraram o órgão para denunciar casos de agressão. Nos preocupa o número de feminicídio, violência doméstica, tráfico de drogas. Enfim, o Ministério Público precisa mostrar à sociedade que a sua atuação abrange diversas áreas, mas que nessa área específica em que os números estão crescendo, o Ministério Público estará ainda mais atuando para que a gente possa proporcionar à população maior segurança. Uma das expectativas da campanha é aproximar a população baiana do órgão e aumentar a confiança na instituição. O Ministério Público tem uma atuação criminal muito forte e nós precisamos mostrar à sociedade que nós estamos atuando em todas essas áreas e que somos parceiros com outras instituições também no combate à criminalidade. Muito bem, agora vamos falar sobre móveis de qualidade para deixar sua casa ainda mais bonita. Você precisa conhecer o Baianão Móveis. Já são 13 lojas na Bahia com as melhores opções de móveis para sala, quarto e cozinha. Além de colchões e uma linha completa de eletros que vai do liquidificador à geladeira com as melhores marcas do mercado. Acompanhe as ofertas nos nossos intervalos comerciais e no Instagram, @Baianão Móveis. São produtos de qualidade com os preços mais baixos do mercado e você diz como é que quer pagar. Dinheiro, carnê ou cartão Baianão. Tudo rápido e sem burocracia. Não adianta bater perna por aí, viu? Preço, qualidade e prazo são no Baianão, especialista em móveis. A loja que mais cresce na Bahia e não perde venda. Siga @Baianão Móveis no Instagram e confira agora as ofertas de hoje, os endereços das 13 lojas. Baianão Móveis, especialista em móveis e em preço baixo. Vamos para um rápido intervalo? A gente volta já já. Aproveita para mandar sua pergunta, sua foto. Não sai daí, é um instante só. Band Mulher está de volta e agora eu convido aqui no estúdio o chefe do Departamento de Cirurgia e coordenador do Grupo de Tumores Urológicos, Dr. Eduardo Café. Ele é médico responsável pelo tratamento de mais de 2.000 pacientes com câncer de próstata e o Dr. Eduardo realiza cirurgias com o auxílio de um robô de alta precisão no Hospital Santa Isabel. Tudo bem, Dr. Eduardo? Seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui. Prazer nosso recebê-lo. Bom, primeiro vamos falar sobre o câncer de próstata, que é um dos cânceres mais comuns nos homens, né? Responsável por quase 30% de casos de câncer em homens. É, de fato, um câncer muito sério, né?
Sem dúvida, o câncer de próstata é o câncer mais frequente no homem adulto. É o câncer que acontece cada vez mais em pacientes mais velhos. O envelhecimento da população, que a gente vê isso na prática, a população está envelhecendo. Então, como é uma doença que ocorre em pessoas mais velhas, então certamente teremos cada vez mais pacientes com câncer. Então, já é a primeira causa de câncer nos homens e com o envelhecimento tendemos a ter um número ainda maior de pacientes com essa enfermidade. Mas o tratamento do câncer tem evoluído bastante, né? Vem aí, então, as cirurgias robóticas. Como é que funciona? A cirurgia para o câncer de próstata, chamada prostatectomia radical, é uma cirurgia que já existe há 30 anos. Só que ao longo desses 30 anos ela foi se aprimorando. E a tecnologia chegou ao ponto da gente ter um equipamento que auxilia a fazer a mesma cirurgia de 30 anos atrás, só que agora com uma qualidade de imagem, com braços robóticos que filtram tremores, que permitem uma visão em 3 dimensões durante um console, com pinças e equipamentos instrumentais que permitem uma movimentação e uma precisão, uma destreza para o cirurgião muito maior do que a gente tinha até então. Então, esses são os braços robóticos, esses braços eles são controlados pelo cirurgião. Lembrar que o robô, as pessoas acham o robô que vai me operar. É o médico que está ali no comando, né? Então o robô está ali para auxiliar o cirurgião, ele permite que você tenha uma qualidade maior de precisão de movimentos, de visualização, amplificação, a imagem é maior do que até olho nu. E a gente consegue, dessa forma, fazer uma cirurgia que tem uma série de detalhes, de cuidados, com muito mais cuidado, com uma capacidade de visualização, de identificação, de dissecção muito maior do que a gente tem na cirurgia convencional. Então, isso é um grande avanço. O mundo inteiro faz cirurgia robótica já. Nos Estados Unidos faz muito, né? 90% das cirurgias para câncer de próstata são feitas com robô nos Estados Unidos, com o mesmo que nós temos aqui. Já tem 15 anos dessas plataformas no mundo inteiro. O Brasil chegou um pouquinho, a Bahia finalmente investiu nessa tecnologia. É um investimento muito caro, são 3 milhões um equipamento de dólares, um único robô. Nossa. Então, é um investimento muito alto. O Hospital Santa Isabel fez esse investimento, resolveu, o provedor tomou a decisão, a gente já vinha falando disso há alguns anos, e finalmente o hospital investiu. E hoje nós temos disponível, até alguns anos atrás, até agora, a gente vinha operando esses pacientes, levando para operar em São Paulo. Sim. O que é um transtorno. E agora é feito aqui na Bahia. Pode fazer aqui. E essa cirurgia robótica pode ser feita não só em casos de câncer de próstata, mas em outros tipos também? Praticamente todas as cirurgias abdominais, torácicas, até cabeça e pescoço, podem ser feitas com auxílio do robô. A mais frequente, sem dúvida, é a cirurgia para o câncer de próstata. O mundo inteiro, 60% das cirurgias robóticas são feitas por urologistas que são treinados na cirurgia robótica e principalmente na cirurgia da próstata. Mas aqui no nosso grupo nós temos pessoas fazendo cirurgias do aparelho digestivo para câncer de estômago, fígado, pâncreas, parte ginecológica, intestino grosso. Então existe uma aplicabilidade muito grande. Obviamente algumas especialidades e algumas cirurgias se beneficiam mais da plataforma robótica. A cirurgia da próstata é particularmente a cirurgia que mais teve esse benefício. Exatamente. Agora, essa, claro, é uma ótima novidade, mas ninguém quer precisar da cirurgia robótica, né? Então, a gente quer falar sobre prevenção, porque esses homens não vão ao médico, não querem fazer exames, né? Acham que não precisam, que são absolutos, e muitas vezes o diagnóstico precoce faz toda a diferença no tratamento, né? Sem dúvida, a gente já conversou, estava conversando aqui no bastidor aqui fora, o tema quando falaram assim, o Band Mulher, eu vou falar de próstata, mas é uma homenagem que a gente deve fazer, porque as mulheres são responsáveis por boa parte dos diagnósticos de câncer de próstata nos homens. Tem que ficar pegando os homens, levando para o médico, a gente vê isso no dia a dia. Exatamente. Filhas e esposas que insistem e que fazem o marido, o pai ir até o consultório e procurar uma avaliação, porque a gente não tem o hábito. A verdade é que o homem não foi habituado culturalmente a procurar o médico, e principalmente quando ele não sente nada. E esse é o momento de diagnosticar o câncer de próstata, quando você não sente nada. Então, a única forma de você fazer isso é você ir regularmente, a partir dos 45 anos, fazer a sua consulta, fazer seu exame de toque, exame de dosagem de sangue do PSA, que é o exame que ajuda a identificar quem tem algum risco de câncer. E aí, a partir daí, certamente você vai poder diagnosticar precocemente uma doença que tem uma altíssima taxa de cura desde que diagnosticado cedo. Muito bem, doutor Eduardo, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho.
trabalho. Muito obrigada pelas informações, por favor. Olha só, deixa eu dar mais um recado. O Bonita Brasil Beauty Hair é uma feira de beleza que conta com a programação completamente voltada ao ramo da estética, trazendo as principais tendências, novidades científicas e tecnológicas da área de beleza, cosmética e saúde. Além da feira de beleza, com os estandes tradicionais, os visitantes também terão acesso a workshops, apresentações e palestras. A Bonita Brasil Beauty Hair também proporciona encontros dos profissionais do setor com as empresas de cosméticos, aparelhos, exportadores, importadores e os mais conceituados profissionais do Brasil na área de beleza. Fiquem ligados aí na feira que vai rolar, tá bom? Olha só, vamos para o nosso Moda Mais de hoje? Ana Libório traz novidades hoje sobre tendências de sapatos. Vamos nessa? E o Moda Mais de hoje escolheu a Schutz Resort 2020, essa coleção linda, para começar a falar do verão, dessa estação que deixa a mulher iluminada, deixa a energia vibrante e deixa a Bahia com a cara bem mais tropical do que o que já é. E hoje quero falar para vocês dessa tendência das tiras finas, do vinil, que deixa o pé da mulher extremamente sensual, dessas ráfias, que também é uma tendência moderna e cool para o verão 2020. Além do que vamos usar os bicos mais no formato quadrado do que o bico fino. Isso é uma tendência que deixa o pé extremamente confortável na sandália e também bem sexy, tá bom? E aí eu quero deixar uma dica para vocês de como usar uma bolsa num tom tão vibrante. A minha ideia é que, se você quer sair com uma bolsa sendo o seu ponto focal, use um tom monocromático neutro ou até mesmo um tom monocromático ou numa estampa leve no mesmo link de cor da bolsa que você escolheu, seu ponto focal. Agora, a minha hoje preferida, se eu for escolher uma para sair, porque eu adoro essa coisa moderna e cool da ráfia, seria essa bolsa de ráfia. Eu acho lindo, acho moderno e acho que combinaria perfeitamente com o meu look, que tá um look moderno, verão e leve. E para continuar falando desse Resort 2020 na Schutz, gente, olha a inovação que eu amo e sei que vocês mulheres amam também. Fivelas, acrílico, animal print. Quem eu chamei para nos contar isso? Kaique, esse consultor daqui da Schutz, que é um querido, que com certeza faz a diferença nessa equipe. Conta para mim sobre essa tendência e essa tendência ali, animal print com corrente dourada, que lindo. Isso, animal print, o leopardo tá super em alta, né? Nesse verão vai bombar, com certeza. Né? Nós podemos ver as correntes douradas da Super R$1, também esse cabedal lindo, incrível, né? Fora que o quadrado na frente, na ponteira da sandália, dá todo um up na produção que você vai fazer. Eu quero falar que esse up que ele tá falando é um segredo, viu, gente? Mas que eu vou contar hoje no Band Mulher, no Moda Mais. Tem muito homem que tem fetiche com o pé, não tem isso? E essa frente mais quadrada deixa o pé mais bonito, mais sensual. Bota uma sandália dessa, animal print, ó a dica, viu? Pinta a unha de vermelho ou de pink e vai. Mas vai confiante que você vai arrasar, não é isso? Com certeza, eu tenho certeza que você vai arrasar. Agora, para continuar falando de verão, eu não poderia deixar de falar nas rasteiras, que é sempre um hit, é conforto, é da gente botar o short e sair por aí bem leve, bem descontraída. E essa com fivela, hein? Belíssima, fiquei encantada. E as tiras finas, gente, que é uma tendência do verão nas roupas, nas sandálias e nos acessórios. Aqueles mix de colares finos também, podem apostar que você vai estar sempre atual com a moda. Bem fashionista, né, que é o que a gente gosta. Agora, esse tom de coral com essas tiras finas nessa rasteirinha, meninas, se eu tivesse 20 anos, eu ia sair daqui com uma hoje na mão ou no pé, quer dizer, não é melhor? Então, essa é a dica de hoje, Schutz Resort Verão 2020 para o Moda Mais. Ficamos por aqui com as dicas do pé sensual. Não é isso, Kaique? Com certeza, usem e abusem e venha para nossa loja.
Tá aí o nosso Moda Mais desta quinta-feira com Ana Libório. A gente volta a falar aqui no estúdio sobre a questão da violência contra a mulher quando envolve filhos, né? Esses filhos dessa violência também, muitas vezes violência doméstica, que acontece dentro de casa. E aí eu queria perguntar para a nossa psicóloga, Maria Rosa, que está aqui hoje com a gente, essa mulher, que tipo de comportamento ela deve ter com esses filhos, né? Muitas ficam na dúvida, eu devo conversar com meu filho sobre o que está acontecendo? Eu devo tentar poupá-lo o máximo, tentando que ele... Às vezes não dá, né, para que ele não veja, mas assim, sem conversar e sem esclarecer para ele sobre esse assunto. Existe uma postura adequada? Varia de acordo com a idade dessa criança? Na verdade, Pamela, a gente tem que considerar que essa criança já vivencia um ambiente de violência. Então, ele já conhece, ele participa desse ambiente, ainda que não diretamente para ele. Então, é importante que se tenha um olhar acerca da idade da criança, da condição, mas você tem que pensar que qual a situação, qual a situação emocional em que essa mulher que está inserida nessa violência, qual a condição que ela tem de fato também de fazer essa divisão desse assunto tão especificamente. De que forma, né? Como é que ela está, né? Ela coloca isso para essas crianças, ou para o filho especificamente, ou filha. Então, é importante que essas ações que estamos fazendo aqui, elas acabam por fazer com que elas despertem e até percebam, muitas vezes, aquilo que não veem, que estão num ambiente violento. Tá? Isso acontece muito, as mulheres vivenciam e não se dão conta, né? E possam buscar, muitas vezes acontece na conversa com suas amigas, na conversa nos trabalhos, mas que elas possam desenvolver também outras formas de busca de apoio, até grupos, tá? Que possam fazer essa divisão e tem entender como lidar dessa melhor, sensibilidade, né? De verificar um pouco como essa troca com esse filho, mesmo considerando que não é simples e não é fácil, porque ela já está inserida, a criança já está inserida também nesse ambiente. Michele, no estado hoje a gente tem alguma política pública voltada para essas crianças? Na verdade, a gente tem dentro da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos, né, que é a nossa, e Desenvolvimento Social. Sim. A gente tem casa de abrigamento, tem casa de acolhimento nos municípios e no estado que recebe essas mulheres com essas crianças. Porque quando a gente fala assim, conversar com essas crianças, a gente tem que ver qual é a condição de informação dessas mulheres, né, para poder passar isso para a criança. Claro. Aí tem muita gente que fala, bota a criança para fazer uma terapia. Aí a gente esbarra na condição social dessas mulheres. Exato. A gente tem que ver que a maioria das mulheres que sofrem violência são mulheres, são negras e são pobres. E não tem como dar conta dessa assistência psicológica a essas crianças. Então, a gente tem essas casas-abrigo, tem a casa de acolhimento, a gente tem o Ministério Público, que é um grande parceiro, né? E, fora isso, a gente tem as organizações de sociedade civil. O Conselho Tutelar é um órgão muito importante, né? Que dá esse acolhimento para essas crianças. E, fora isso, em termos de política pública, pensando na mulher sair desse ciclo de violência, a gente tem a Secretaria do Trabalho hoje já com cotas de mulheres para programa de qualificação para inserir essa mulher vítima de violência no mercado de trabalho, que é a principal causa do retorno ao lar do agressor. Ela apanha, ela consegue conversar com o filho, resolve toda a situação, a criança identifica que é um ambiente de violência doméstica, mas ela não tem para onde ir. Então, a gente precisa de várias válvulas de escape para socorrer a vida dessa mulher. É exatamente sobre isso aqui um comentário que a gente recebeu. Uma pessoa que viveu na semana passada um caso de violência e é um caso muito difícil, e ela fala como tomar uma atitude com filhos pequenos quando se precisa de auxílio financeiro do pai. Essa é uma grande questão aí, né, Mariana? Quando a mulher depende financeiramente daquele marido que sustenta aquela casa de alguma forma e, ao mesmo tempo, tem filho e está sofrendo algum tipo de violência. Claro, eu considero isso, Pamela, assim, um ponto nevrálgico, porque não adianta a gente falar que a mulher deve denunciar se ela não tem como se manter financeiramente ou não tem como sustentar os filhos. E aí eu quero fazer uma crítica que eu levo a todos os lugares onde eu vou. A gente tem a Lei Maria da Penha, que é um instrumento protetivo bastante louvável, super reconhecido, e a Lei Maria da Penha estabelece
que o juiz da vara de violência doméstica ou a juíza da vara de violência doméstica, ela pode fixar alimentos provisórios e a guarda provisória. Então, quando essa mulher faz o pedido da medida protetiva, a juíza da vara de violência doméstica já deveria fazer isso, porque aí ela consegue, né, dar uma proteção imediata para essa mulher. Mas o que é que acontece aqui na Bahia? O Tribunal de Justiça expediu um decreto que proíbe a vara de violência doméstica de adentrar nessas questões relativas aos alimentos e à guarda. O que é que a gente tem? A revitimização da mulher, que ela sai de casa, ela ainda vai ter que procurar a vara das famílias, a defensoria pública, porque, como você trouxe, a maior parte das mulheres está numa condição muito vulnerável economicamente. Sim, são e ela pobres. vai ter que procurar defensoria pública ou pagar um advogado, uma advogada, para dar entrada numa ação que vai para a vara das famílias, que não vai contar com o judiciário capacitado para observar essa questão à luz da perspectiva de gênero, à luz... Então, assim, a gente tem uma revitimização constante. Então, essa mulher consegue ir na delegacia, ela consegue garantir alguma medida protetiva, mas, ao mesmo tempo, ela sai de casa e não tem garantia nenhuma, por exemplo, do que comer, né? De sustento. Ela fica sem ter como se sustentar e sustentar os próprios filhos. E não recebe esse amparo do E não sai do ciclo de violência, porque o que eu mais percebo é quando essa mulher sai do âmbito da agressão, o homem começa a violentá-la patrimonialmente. Então, ele deixa de pagar a pensão para os filhos, de sustentar. Corta a pensão, né? Tira o dinheiro. Não paga o financiamento da casa, não paga uma série de compromissos que ele havia assumido, porque, na verdade, ele continua violentando a mulher, só que de outra forma. Então, a gente tem que estar atenta, porque senão a gente fica enxugando o gelo, né? Achando que está remediando aqui, mas na prática a mulher não sai do ciclo. Ó, enquanto eu leio mais um comentário aqui, vamos ver um recado do Rodrigo Palhares? Salve, salve, galera! Eu quero convidar você a embarcar junto com a Band TV e com a Rádio Band News com destino ao Paraíso, maior congresso universitário do país, o CONAC, que acontece de 6 a 8 de setembro em Porto Seguro. Além das palestras, serão 4 festas em 2 dias de evento com artistas como Léo Santana e Harmonia. E aí, já carimbou seu passaporte? Te vejo no CONAC. Tá aí, olha só, tem um comentário aqui da Jéssica Sapucaia de Brotas, ela diz assim: tô acompanhando o programa, referente às violências, seja moral, física, psicológica, sexual e patrimonial, sempre existiram. A sensação que temos pela mídia é que quanto mais fala sobre esse assunto, parece que quem pratica essas violências não se intimidam e continuam praticando, mas na verdade eu acho que o que aumentou mesmo hoje foram as denúncias contra esses criminosos. Na minha opinião, o caminho mais coerente é a educação, que infelizmente no Brasil é precária. E é isso mesmo, né, Michele? Não é porque agora estão falando sobre isso e os casos estão aumentando. É porque as mulheres estão se empoderando e criando coragem de denunciar. Na verdade, violência contra a mulher, ela sempre existiu. A gente tem registro de violência contra a mulher na Bíblia, se a gente for estudar, né? Mas o que não existia era a internet. Então, não se tinha essa divulgação. Hoje, se tem a divulgação, você bate numa mulher, a gente filma, a gente bota na rede social, a gente expõe o agressor. E o que se tem também são campanhas, tanto de instituições privadas, de órgãos públicos, dizendo que existe mais de um tipo de violência, que não é só dar um tiro e dar um tapa, existe a violência de não deixar ver o filho, existe a alienação parental, existe tomar o celular da mulher, você ter a guarda compartilhada não desobriga o pagamento da pensão, existe todas as divulgação das informações e as mulheres estão sim se encorajando e sendo encorajadas a fazer a denúncia. Não desassocia do aumento do número de violência, que vem aumentando sim, mas a gente vai correndo tentando criar novas campanhas, incentivar, chamar os homens, né? A gente está dizendo o tempo todo, homem é parte do problema, vem a ser parte da solução. Exatamente. E a gente tem encontrado muitos homens que estão se especializando nesse tema cada dia mais. Bom, Mariana, você que está na prática nisso aí, são infinitos os casos que aparecem para você, né? De vários tipos de violência. Aqui na Bahia, de fato, a gente vive essa realidade ainda de uma forma muito gritante, né? A violência contra a mulher é estrutural. Quando a gente fala, né, a gente fala da cultura jurídica, mas assim, em todos os espaços em que a gente convive, a gente vai verificar, né? Então tem a violência psicológica, a violência patrimonial, que eu mais lido
porque eu atuo na área das famílias, né? Sim. Então, é muito delicado tratar desse tema muitas vezes, porque as mulheres não se dão conta que elas estão vivendo. Eu recebo muitas mensagens no Instagram dizendo assim, nossa, lendo os seus textos, eu consegui entender o porquê da minha angústia. Eu era vítima, eu sou vítima de violência psicológica, eu sou vítima de violência patrimonial. Não pagar pensão é violência patrimonial. E a gente naturaliza isso, porque é como se a mulher, na verdade, fosse o lugar dela, o sofrimento. E o lugar da mulher que é mãe, então, é pior, porque a mãe, ela deve sofrer tudo pelos filhos. A mãe deve ser abnegada. Você tocou num ponto interessante sobre se a mãe deve falar para os filhos que sofreu violência. Hoje a gente enfrenta uma luta, né? A advogada feminista que atua na área de família enfrenta uma luta que são as falsas acusações de alienação parental. Sim. Então, é muito delicado esse movimento da mãe falar, porque se a mãe comenta e o filho comenta com o pai, é muito provável que esse homem abusivo traga para o processo, numa discussão de guarda, que ela está promovendo alienação parental, porque ela está desqualificando o pai, a figura do pai. Então, para mim, é a face mais perversa mesmo. Os homens estão utilizando processos para continuar violentando a mulher. Tem até um nome no direito, que é litigância abusiva. Então, a luta é bem contínua e... Tem muita coisa pela frente ainda. E quando você fala dessa violência contra a mulher, que ela é estrutural, ela atinge desde a mulher mais rica, da ricaça, até a mulher mais pobre. A mulher rica apanha, a mulher pobre também apanha, e apanha muito mais, claro. Mas ela está aí em todas as classes sociais, em todos os setores da sociedade, desde a mulher mais inteligente até a mulher que não tem formação, todas podem ser vítimas da violência contra a mulher. Por isso que a gente continua falando sobre esse assunto aqui no estúdio, certo? E vamos falar sempre, porque esse é o nosso espaço também para isso. Homens e mulheres são sempre muito bem-vindos a participar dessa conversa, desse debate aqui com a gente. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui no programa. Sigam Mariana Regis no Instagram, certo? Sempre bem informativa. A gente vai botar aí @Mariana Regis, não é isso? @Mariana Regis Advogada. @Mariana Regis Advogada, é isso aí. Amanhã estamos de volta em sexta-feira com um programa bem especial. Espero por você uma ótima tarde e até lá. Beijo.